Notícias. CBN, Café com Política. São 10h41. O tema agora é um tema que durante esta semana houve notícia relacionada à cidade de Cosmópolis. Acontece que Cosmópolis entrou no registro do CADIM e a gente vai explicar o porquê que essa informação é tão impactante e por que as finanças podem simplesmente não conseguirem se recuperar lá na cidade de Cosmópolis. Um fato que pode não ser exclusividade de lá, da cidade de Cosmópolis, e por isso trouxemos para o Café com Política. Eu vou explicar um pouquinho o caso, até porque a secretária de Finanças da cidade de Cosmópolis, a Daiane Ferreira, foi procurada pela produção da CBN Campinas e explicou um pouco do caso, e tem aqui vários detalhes a respeito desta dívida na União que acabou causando o registro no CADIM e por que esta situação ficou tão grave. O CADIM é o Cadastro de Devedores da Receita Federal. O Bruno já está aqui com a gente para conversar e comentar a respeito deste fato, e nós temos hoje a participação especial do professor Otávio Cabelo. Ele é da Universidade de Campinas, na área da economia, que fica no campus, se eu não me engano, é da cidade de Limeira, não é isso, professor? Um bom dia, obrigada pela participação. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Exatamente, eu sou do campus de Limeira, da Faculdade de Ciências Aplicadas. Bom, dentro das ciências aplicadas, os senhores também fazem algumas análises sobre as finanças. E eu te pergunto, uma questão quando na prefeitura não se consegue fechar as contas e chega ao CADIM, é algo realmente preocupante para o executivo, professor? Sem dúvida. A partir do momento que o executivo entra nesse cadastro de devedores, ele deixa de receber transferências voluntárias, né? Importante destacar que existem dois tipos de transferências para os municípios, né? As transferências constitucionais e legais e as transferências voluntárias. Então, quando o executivo entra nesse cadastro positivo do CADIM, ele deixa de receber transferências voluntárias. Essas transferências, elas são importantes e relevantes porque normalmente elas são destinadas para obras de infraestrutura, investimentos importantes para o município, ao passo que os municípios, normalmente, eles são muito dependentes de transferências intergovernamentais para fazer esse tipo de investimento, porque a sua arrecadação própria nem sempre é suficiente para fazer face a esses tipos de investimentos, né? Bom dia, professor, aqui é Guilherme Pierangeli. Então, trazendo aqui alguns dos números, né, informados dessa dívida, né? Tá aqui, desde o ano de 2021, a prefeitura disse que vinha fazendo pagamento em dia, o parcelamento da dívida do governo federal de quase 120 milhões de reais, são 118.642 mil reais, então um valor bem considerável para uma cidade do porte de Cosmópolis, né? E a prefeitura informou que tem uma nova dívida que remete lá 2003 a 2008 no valor de 25 milhões de reais, que incluiu novamente a cidade no cadastro de municípios inadimplentes. Então, são somadas as dívidas, chegam ali a 143 milhões. Como é que uma cidade do porte de Cosmópolis, com um orçamento que não é tão grande assim, faz para sair, digamos assim, desse buraco, né? Eu entrei no SICONF, né, que é um sistema de informações financeiras aberto, qualquer um pode fazer essa consulta, né, no site do Tesouro Nacional, e eu observei, né, que a expectativa de arrecadação do município de Cosmópolis para 2023 é de aproximadamente 270 milhões. Então, a gente está falando aí que a dívida é praticamente metade do que ela espera arrecadar o ano todo, né? Então, é algo bastante relevante. E também tive a curiosidade de observar o fruto dessa dívida, né, que foram fruto de compensações tributárias, né. Eu sou professor especialista na área tributária, né, inclusive eu coordeno uma especialização em gestão de tributos lá na Unicamp. O que acontece? No início dos anos 2000, o que foi muito comum, muitos escritórios de advocacia acabaram vendendo teses tributárias para muitos municípios, principalmente teses tributárias sobre o INSS, onde não eram devidas, esse tributo não era devido sobre determinadas verbas indenizatórias. Só que algumas rubricas da folha de pagamento foram ratificadas pelo STJ e outras não. Com isso, muitos municípios que fizeram a compensação acabaram tendo a glosa desse crédito, né, que foi o caso de Cosmópolis, né.
E também observando mais a fundo, quando um município ou qualquer pessoa jurídica entra com uma tese tributária, o ideal é que antes do trânsito em julgado, ela não faça nenhum tipo de compensação, ela espere terminar o processo judicial ou faça o depósito judicial ao longo da discussão do processo. Pois é. Bruno Silva, um bom dia para você. Como que algumas atitudes e decisões de autoridades, quem está à frente aí do executivo, podem definir até paralisar o município, não? Pois é, muito bom dia, Carol, Guilherme, professor, alegria tê-lo também nesse espaço aqui conosco, né? Ô, Carol, o professor acho que deu uma pista que é interessante, né? Isso está dentro de uma lógica também, se a gente parar para pensar, que gera uma certa insegurança jurídica por parte dos gestores, que fazem uma determinada ação lá atrás e que depois, por mudança de entendimento, acabam saindo prejudicados. Agora, tem um fator, que é um fator político, que não pode ser desconsiderado em nenhum momento do horizonte, né, Carol? Essa dívida não é uma dívida que começou ontem. E essas questões não são questões que surgiram agora no debate público de Cosmópolis, eu tenho plena certeza disso, mesmo que a gente não tenha acompanhado todo esse processo desde lá de trás. Então era algo que certamente já estava no radar, e um dos fatores que eu acho que gera uma preocupação adicional, pensando principalmente da responsabilidade não só desta Câmara de Vereadores, porque esta agora vai ter que lidar com o problema, mas da Câmara de Vereadores anteriores, do Poder Executivo anterior, de não ter tido algum tipo de freio de arrumação ou ter pensado algum tipo de estratégia, de lógica, para, se não sanar a dívida, pelo menos criar uma trajetória capaz de fazer com que ela fosse mais sustentável ou até mesmo minimizar os seus efeitos. Porque agora, professor, até interagindo um pouco com o senhor também, porque agora, uma das dificuldades que eu acho que o município tem, e que me coloca aqui em dúvida real, é qual é que vai ser a capacidade deles conseguirem levar adiante políticas e serviços públicos minimamente cumprindo com aquilo que se espera do município, diante de uma dívida dessa vultuosidade. Se a gente considerasse só os 25 milhões adicionais que a gente está falando, se eu salvo engano da minha parte, nós estamos falando em quase 15% do orçamento municipal de Cosmópolis. Só esse montante, considerando esse outro, então, anterior ainda, nós estamos falando de um volume que, ao meu ver, pode e sim prejudicar. Tanto é que a própria prefeitura já disse que, olha, tem um estado de alerta aí complexo, delicado, para a gente ter que lidar com isso tudo, né? E aí a questão fica essa: qual a saída, né? Segundo a nota enviada pelo município, né, eu vejo que a melhor estratégia é tentar regularizar essa dívida por meio da sua procuradoria, né, do município, tentando ter uma certidão negativa. Então, negociar é parcelar, fazer um parcelamento especial, né? Só que tem um detalhe relevante nisso. Para ela parcelar a dívida, ela vai ter que assumir a dívida. E se isso ainda é um processo judicial que não foi concluído, ela fica num imbróglio, ela fica num impasse jurídico. Então, esse é um agravante, né? E eu tive também a curiosidade de acessar o relatório resumido da execução orçamentária do município do segundo bimestre, e eu observei que o município ele já empenhou quase 2 vezes o que ele arrecadou até o bimestre. Então, ele realmente, as suas receitas correntes, né, suas despesas correntes, o município está numa situação muito desconfortável, né? Então, realmente, essa estratégia jurídica, eu acho que vai dar o tom de como o município vai sair dessa situação, ao meu ver. Pois é, a gente fica preocupado justamente com os serviços essenciais lá em Cosmópolis. A Daiane, que é a Daiane Ferreira, a secretária de Finanças de Cosmópolis, ela acrescentou aqui aquelas informações que foram da nota oficial, dizendo que sim, eles tinham feito o parcelamento, mas da dívida anterior, que foi agora em maio que eles receberam esta notícia e foram surpreendidos com essas questões envolvendo uma nova dívida de compensações tributárias, um montante aí muito alto, e que essas compensações seriam pagamentos inferiores ao apurado, com o intuito de ficar com recurso em caixa e manipular o resultado do exercício, afirmando ter fechado no superavitário, quanto que na realidade ficou deficitário. O que ela quis explicar? Que eles não informaram na gestão anterior devidamente esses números e resultados, dando a entender que estava tudo bem com o município. No exercício de 2021, eles pagaram 3 milhões e 400 em dívida dos exercícios anteriores. Segundo ainda a atual gestão, em 22, 4 milhões e 900, e até abril agora de 2023,
a Prefeitura de Cosmópolis teria pago, então, 2 milhões e 100, totalizando aí 10 milhões e 500. E a dívida herdada, que era de 109, agora está em 143 milhões e 700 reais, e que todos os esforços estão sendo para discutir e ver qual saída devem adotar para poder resolver o caso da situação aí da cidade de Cosmópolis. A administração disse que esse endividamento aí é um problema e eles realmente querem, estão se esforçando para resolvê-lo, escreveu aqui a Daiane. Querem fazer alguns comentários finais, professor Bruno? Eu gostaria, assim, essa dívida ela surgiu no passado e ela surgiu fazendo a compensação, e quando você faz uma compensação, quer dizer que sobra dinheiro no caixa. Então, eles pagaram menos INSS na ocasião, naquele período, e esse dinheiro foi para alguma destinação, né? E agora está se pagando o preço. Então, agora precisava desse dinheiro justamente para cobrir essa dívida, né? Então, um alerta que fica para todos os municípios, né? As compensações tributárias, elas devem ser acompanhadas muito de perto pelas suas procuradorias, para acompanhar qual o procedimento de se fazer. Fazer a compensação tributária sem um devido depósito ou um mandato de segurança suspendendo pode causar esse tipo de problema que está acontecendo com o Cosmópolis. Então, esse é o alerta que fica. E eu acrescentaria ainda um elemento adicional, né, Carol? Certamente o Tribunal de Contas, na emissão dos pareceres, já deve ter feito algum tipo de indicativo ao longo de todos esses anos a respeito da trajetória da própria sustentabilidade da dívida, né? E aí eu entro novamente na questão política. Seria necessário olhar um pouco mais para trás, poder prever um pouco mais cenário e trabalhar com um pouco mais de realidade do que já poderia ter sido feito a fim de que não se chegasse nessa condição. Porque como também o professor muito bem salientou, você já imaginou se o município fica completamente impossibilitado, depois de tudo isso, de receber essas transferências? Já não tem uma capacidade orçamentária própria, já tem uma dificuldade financeira. Você imagina, então, com a torneira fechando ainda mais, né? Então, quem vai sofrer no final das contas, infelizmente, é a população. Então a gente espera que eles tenham alguma saída para isso, né? Desenhe-se alguma coisa no horizonte. É isso, articulou-se na época, fez-se aí uma manobra que seria interessante, como bem falou o professor, para destinar aí um recurso para outras questões, e agora o dinheiro está fazendo falta. E tem uma curiosidade ainda, para a gente fechar aqui o Café com Política de hoje, né, Guilherme, a respeito deste fato, como eles vieram a descobrir este novo rombo. Porque teve aquele caso do rompimento da barragem, né, do paredão da barragem que abastece a cidade, e quando precisaram de verba por conta dessa situação, descobriram, então, ao fazer solicitação, que existe essa dívida. Fizeram um pedido e aí agora em maio veio a resposta. Pois é preocupante saber que a situação em Cosmópolis é essa, principalmente reforçando aqui. Será que os serviços essenciais à população vão conseguir ser mantidos? Esta é a pergunta que fica, e a reportagem até da CBN com certeza vai acompanhando esse caso da cidade de Cosmópolis. Eu quero agradecer o professor Otávio Cabelo, da Faculdade de Ciências da Universidade de Campinas, que na verdade é a Unicamp, mas com a sede lá no campus de Limeira. Obrigada, professor, pelas informações e pela pesquisa aí realizada para a nossa entrevista. É um prazer, sempre que precisarem, fico à disposição aí para esse bate-papo gostoso que foi aqui. Muito obrigado. Seja sempre nosso convidado aqui para a gente falar das finanças, viu? Aliás, já estou reforçando o convite para uma próxima. Vamos falar das finanças do Legislativo. Eu acho que tem muito assunto aí, viu, professor? Com certeza tem. Sempre tem, né? Bruno Silva, obrigada, viu? Um bom dia. Hoje o café foi reforçado. Hoje o café é reforçado aí, afinal de contas, né? O problema é sério, é grave, tem um problema político e tem, acima de tudo, um problema de natureza aí, orçamentária e tributária que não pode ser perdido no horizonte, né? Então, deixa um abraço aí para o professor também. Obrigado pela participação, professor, é sempre uma satisfação. E a todos os nossos queridos ouvintes, a gente volta amanhã com um cafezinho. Vamos ver se é um pouquinho mais leve, né, Carol? Na sexta eu vou tentar, melhor, tá? Né? Eu vou tentar ver uma pauta mais leve, tá bom? Fechado, gente. Um abração para todos. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente.